Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal Carmen da Silva. E o nome escreve tudo junto. Quero agradecer de coração aos novos inscritos e a você que já acompanha esse canal. Meu muito obrigada, que Deus os abençoe. E te convido agora a conhecer ou relembrar mais uma história, uma linda história de um santo existente dentro da nossa Igreja Católica, São Tarcísio. Ele que é o patrono dos coroinhas, dos acólitos, aqueles jovens que ajudam o padre na hora das celebrações da missa, no serviço ali ao altar. Então presta atenção nessa linda história que eu iniciei com um resumo de como viviam os primeiros cristãos, né? O que acontecia com eles, por acreditar nesse Deus maravilhoso, por servir a Ele. Então fica ligadinho nessa história. Até daqui a pouco, pessoal. No início do cristianismo, todos os que creram no Senhor eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Ninguém dizia que eram seus os bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum, de forma a não haver entre eles algum necessitados. E cada dia o Senhor acrescentava o número de pessoas que estavam a caminho da salvação. Muitos procuravam os apóstolos, chegando ao ponto de levar doentes da própria cidades e cidades vizinhas para as praças e macas ou esteiras, para que fossem curados. Quando escutaram esses rumores, o sumo sacerdote e seus companheiros ficaram cheios de inveja e mandaram prender os apóstolos. Ou seja, a história de perseguição na vida dos cristãos sempre houve e haverá. Em alguns países, essas perseguições vão além do que se pode imaginar. Histórico de crueldade sempre houve. Foi assim em 18 de julho de 64. O incêndio possivelmente criminoso provocado por Nero, um imperador tirano e autoritário, assim era conhecido. Muito jovem, aos 17 anos, assumiu o poder em Roma, com ambições e ganâncias. Tramava e articulava várias artimanhas para continuar no poder. O incêndio, que acredita-se ter sido planejado por ele, durou 6 dias e 7 noites. Muitas pessoas perderam tudo. Ao perceber que a população desconfiava dele, o imperador culpou os cristãos. Dessa forma, o carinho e a simpatia que o povo romano tinha pelos cristãos se transformou em rivalidade, em ódio, e quem tentasse defendê-los seria duramente punidos e castigados. As mortes aplicadas durante o governo de Nero aos cristãos eram com requinte de crueldade, e na maioria das vezes levava ao povo a rir e aplaudir daquele terrível momento. Os cristãos condenados eram obrigados a vestir-se com peles de animais ensanguentadas, lançados às feras, pregados na cruz, decapitados ou eram queimados vivos. Mais tarde, outros imperadores adotaram essa forma de punir os cristãos, levando-os para circo e arenas, onde estas mortes se transformavam em espetáculos. Outro imperador duro e sanguinário foi Valeriano,
também perseguidor dos cristãos. Deixou-se convencer que os cristãos eram inimigos do Império Romano e, junto com seus companheiros, tramavam várias maneiras de prejudicar e exterminar os cristãos. Esse era seu desejo, o seu objetivo: exterminar com o povo que a cada dia crescia. Tomava várias medidas contra o clero, proibindo as reuniões nas catatumbas, o culto público, e interditou as visitas aos cemitérios cristãos. O objetivo era abolir a sociedade cristã. Como os cristãos continuavam fiel no que acreditavam e percebendo que suas medidas não estavam sendo eficazes para impedir o seguimento ao cristianismo, em 258 foi emitido um novo edito, com novas ações, que determinava morte a todos os bispos que não sacrificassem aos deuses do império. Durante esse período, morreram mártires muitos bispos, entre eles São Cipriano, o Papa Sisto II, que foi executado na cadeira episcopal, o diácono São Lourenço, assado em fogo lento, o bispo espanhol São Frutuoso, com os seus diáconos, foram queimados vivos. O Papa Estevão e outros foram degolados. A Igreja de Cristo nunca se intimidou diante das perseguições. Pelo contrário, a cada uma delas vivenciadas, saíram mais fortes. E mesmo com os abalos das mortes, os cristãos sabiam em quem estavam a confiar. Viviam perigosamente, não por ter uma vida desregrada, mas por assumir o Evangelho de Cristo, que os levariam à santificação. Amor, coragem, determinação e fé era uma das virtudes que os levavam todos os dias a fazerem suas orações, celebrações da missa, em suas próprias casas, cavernas, montanhas ou em catatumbas. Sempre procuravam esses lugares porque os soldados romanos, por serem supersticiosos, não adentravam nesses espaços, a não ser que descobrissem que os cristãos estavam ali realizando culto. Como era difícil a vida dos cristãos que viviam em Roma nos primeiros séculos. É nessa época que Tarcísio inicia a sua caminhada dentro do cristianismo. Ele era apenas uma criança e levou a sério e com tanta determinação o chamado de Deus. E aí, pessoal, que história, hein? Que história, que perseverança, que fé em saber que a vida deles era totalmente diferente da nossa hoje. E a nossa realidade é que não procuramos tanto. Não procuramos tanto a esse Deus maravilhoso. E hoje não corremos tantos riscos, né? Existem alguns lugares que ainda assim os cristãos são muito perseguidos. Nós somos perseguidos, mas não por estar dentro de um templo, não por confessar, professar a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Então que possamos voltar aos nossos corações, tá certo? Para esse Deus que dá a vida. Se gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha essa ideia. E no próximo capítulo iremos adentrar na vida dessa criança que arriscou tudo por esse Deus maravilhoso. Fica com ele, fica com Deus, pessoal. Tchau!